Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Seguinte, né? Só para nós esclarecermos. O conteúdo eletrização, normalmente, tá? As questões, elas misturam as três formas de eletrização. Como assim? Nós aprenderemos eletrização por atrito, contato e indução, tá? Para a galera do extensivo, o conteúdo eletrização estão nos módulos 30 e 31 e para a galera do terceirão está no módulo 16. O que eu vou fazer, tá? Não estou pulando módulos, tá? Não faço isso. Nós estamos aqui, na verdade, unificando inicialmente as explicações. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pincelar ao mesmo tempo 30 e 31. E na próxima aula, ainda é uma aula de eletrização. Eu faço extensivo parte 2, terceirão parte 2. Aí eu fecho uma vírgula que faltará de teoria e acrescento aí então basicamente só exercícios. A grosso modo, queridos, nós teremos a próxima aula quase que exclusivamente para nós resolvermos exercícios. Seria essa a leitura geral dessa nossa parte do conteúdo, tá? Bom, inicialmente nós temos a eletrização por atrito, não tem segredo nenhum. Nós temos aqui inicialmente dois corpos neutros. Imaginem vocês que vocês têm aqui, por exemplo, um bastão de vidro. E aqui tu tem, por exemplo, um pano de lã, né, um tecido de couro, né, uma jaquetinha, um pedacinho de tecido de couro, e não importa, nós temos duas substâncias que são diferentes, tá? Inicialmente neutras. O que eu vou fazer? Vou esfregá-las, né? Uma vez que eu as esfrego, eu estou eletrizando. Percebam, queridos, que o que vai acontecer é bem fácil de explicar. É mais fácil entender, muito mais fácil entender, do que tentar decorar. Tu quer ver? Olha só. Por que esse corpo ficou negativo? Porque analisando essa cadeia hereditária... Não, pessoal, sem palhaçada. Isso aqui é uma aula séria. Vocês ficam pensando em música? Então vamos lá, volta para a aula. Analisando o corpinho da direita, ele arrancou elétrons desse bastão. Quantos elétrons o corpo da direita arrancou? 4 elétrons, tá? Então, se ele arrancou 4 elétrons, percebam que aqui, então, nós temos 4 prótons a mais. Então, para cada elétron que o corpo da direita arranca, sobra um próton no corpo da esquerda. Então, hipoteticamente, foram arrancados 5 elétrons. Então, aqui nós teremos 5 prótons, tá? Para cada elétron que o corpo arranca, o outro tem um excesso, né? Um próton a mais, beleza? Então, de forma geral, a gente fala assim, ó, são frases bem simples, não são difíceis não, tá? Após o processo de eletrização, os corpos adquirem cargas de sinais opostos e com o mesmo módulo. Sempre o mesmo módulo com sinais opostos, beleza? Essa é a grande ideia da eletrização por atrito. Temos algumas observações técnicas importantes, tá? Pessoal, imaginem vocês que vou pegar aqui o meu caderninho. Vou pegar aqui um caderno que eu tenho aqui ao lado. Não tinha preparado isso, mas vamos nós. Nós temos aqui um caderninho. Deixa eu pegar aqui para você. Vou mostrar para você um caderno. Tem aqui um caderno normal. Rock and Roll Power. Power of Rock and Roll. Live Hard. Nós temos aqui um caderno que representa aí um corpo qualquer. Se esse caderno, pessoal, for um condutor, se eu eletrizar aqui, ó, nesta parte aqui, ó, tu vai ver que todo o condutor será então eletrizado, porque se houver um excesso de cargas num condutor, esses excessos se distribuem por toda a superfície, tá? Agora, se, por exemplo, esse condutor, na verdade, esse corpo fosse um material isolante, se eu eletrizasse, por exemplo, só aqui no O, né? Se eu eletrizasse somente no O, se fosse um isolante, nós teríamos sim a eletrização, mas seria local. Cuidado, pessoal, que vários exercícios levam a pensar que isolantes não podem ser atritados. Isso é uma falácia, podem só que localmente. Beleza? Bom,
Tudo que eu falei para vocês, como eu gosto que os alunos sempre tenham anotados nos seus post-its, o meu post-it continua bem anotado, pessoal. Nos seus post-its, as coisas que são realmente relevantes, eu deixo essa frase aí para vocês, né? As 3 frases são frases que eu já falei, então, por favor, deem um print screen e aí sigam depois aí das anotações, tá? Bom, queridos, lá em química, vocês têm lá, por exemplo, para diferenciar lá elementos da tabela periódica, vocês têm lá eletroafinidade, eletronegatividade. Aqui em física, nós temos uma famosa tabela. Na verdade, a gente chama de série triboelétrica. Tribo está associado à palavra atrito, tá? Por exemplo, vocês estudaram lá em óptica, né? Fonte de luz triboluminescente, fonte de luz emitida por atrito, tá? Então, essa aqui é a famosa série triboelétrica, tá? O que ela nos diz? Na verdade, ela coloca aqui em ordem, né, as substâncias nas suas diferentes posições. O que eu preciso saber? Eu tenho que respeitar uma regrinha. Qual? Bom, a lista é ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando atritado com os materiais que o seguem. Esta tabela é quase que a mesma e esse texto é quase que o mesmo que foi cobrado certa vez na UFSC. Na UFSC, uma vez foi cobrada uma questão inteira só desse assunto. Não é tão comum, mas foi cobrado uma questão inteira só desse assunto. Quem tinha aptidão de leitura se deu muito bem nessa questão. O que temos aqui então? Para cima positivo, para baixo negativo. É o que o texto está nos dizendo. Mas você fala assim, professor, eu não entendi. Então eu vou te mostrar, bem simplesinho. Pele humana, né? Pele humana. E vamos pegar aqui uma coisa para esfregar na minha pele. Couro não tem aqui, vidro não, cabelo humano não, nylon, chumbo, pele de gato, papel. Pronto. Eu tenho aqui um papelzinho, tá? Vou pegar aqui a minha caderneta. Eu tenho aqui uma caderneta onde eu faço as minhas anotações. Estão vendo, pessoal? Cheio das minhas anotações. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho pele humana e papel. Se eu começar a esfregar pele humana no papel, o que vai acontecer? A pele humana, por estar aqui na parte de cima, ela ficará positiva e o papel ficará negativo. Mas, professor, por que o papel ficou negativo? Porque o papel arrancou elétrons da pele humana. Se eu fizer, né, duas substâncias iguais, eu tenho aqui, ó, o meu caderno, tá? Um outro caderno meu aqui, eu tenho outro caderno onde eu faço as minhas anotações também. Tem outro caderno que eu anoto bastante coisa. Eu pego caderneta e papel. Fico esfregando. Como são duas substâncias feitas do mesmo material, não haverá eletrização. Para que ocorra a eletrização, temos que ter necessariamente materiais diferentes, tá? Bom, aí se eu pegar aquele mesmo papel e esfregar num latão qualquer, tá, pessoal? É um latão aí. Vamos pegar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Imagine que isso aqui seja um latão. O que é isso daqui? Ah, tá. Isso aqui é negocinho de foto da minha esposa, do Instax Mini. Tá, que seja. Imagina que isso aqui seja latão, tá? Se eu pegar, por exemplo, o latão e esfregar no papel, ó, o latão esfregando no papel, o que vai acontecer, pessoal? Nesse momento o papel está para cima e o latão está para baixo. Eu sei que isso aqui não é um latão, foi só uma forma de você representar visualmente. Perceba que o papel, num momento que eu atritei com a pele humana, ficou negativo e agora com o latão ficou positivo. Então depende com quem você atrita. Então vai depender se está mais para cima ou mais para baixo, beleza? Uma outra coisa importante, essa tabela, pessoal, não está ordenada pelo número de elétrons que são arrancados, tá? Então, por exemplo, a pele está na posição 1. O vidro está na posição 3. Ah, então, professor, é porque o vidro arranca 3 elétrons? Ah, então porque está entre 1 e 3, então vão fazer um menos o outro, então o vidro arranca 2 elétrons? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver
uma coisa com a outra. Está ordenado. Mesmo porque, né, jovens alunos, gabaritadores de plantão, não existem somente estas substâncias no universo. Existe uma gama muito maior, obviamente, tá? Bom, vamos para o contatinho. Inicialmente aqui nós temos dois corpos, tá? O corpo da direita, que eu vou chamá-lo de B. Deixa eu pegar aqui a minha caneta fina. O corpo da direita vou chamá-lo de B. E esse aqui é o A de amor. O corpo B inicialmente é neutro e o corpo A tem um excesso de 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, 8 elétrons a mais. Então é um corpo carregado negativamente. Lá nos primórdios da nossa física, nós tínhamos lá um princípio chamado princípio da conservação da quantidade de carga. Quem lembra? Parabéns, aluno, vocês que lembram, tá? Lá a gente falava o seguinte, que a soma, né, da quantidade de carga do sistema inicialmente é igual à soma da quantidade de carga depois de um processo, que agora a gente fala de processos de eletrização. Então vamos lá, a carga líquida aqui é zero, então vamos fazer o seguinte, a carga de A mais carga de B é igual, nesse exercício, a carga de 8 elétrons, tá? Quanto vale a carga de 8 elétrons? Lembrando que cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Aqui é menos, né? Porque a carga do elétron é menos. E se fosse próton, seria mais, né? Então, essa aqui é a famosa carga elementar. Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Beleza? Então, seria a carga de de 8 elétrons, tá? Mas aqui é o seguinte, pessoal, eu não quero saber quanto dá, tá? Porque era só tu pegar 8 e multiplicar por esse valor, né? Mas não é o caso, pessoal. Ah, professor, faz aí. Não, não precisa, não precisa. Professor, arregou? Não, não precisa, tá? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Num sistema, né, isolado aqui eletricamente, quando você fizer o contato, pode ser por intermédio de um fio, pode ser literalmente por tocar os dois corpos, nós teremos o quê? Olha só, deixa isso aqui, pessoal, que eu estou completando as linhas de raciocínio, tá? Presta atenção que é isso que importa. Bom, inicialmente o corpo A tem um potencial e o corpo B tem um potencial. São potenciais diferentes, né? Olhando aqui, são corpos idênticos quanto aos seus raios. Então eu estou afirmando que o raio de A e o raio de B são iguais, tá? Como o raio de A e o raio de B são iguais, para facilitar a minha vida, eu vou apagar aqui e vou chamá-los de R e R. Pronto, aí fica mais fácil. O corpo A tem um raio R, o corpo B tem um raio R. É mais fácil para nós nos organizarmos. Então, inicialmente, tem corpos idênticos, raios iguaizinhos, porém, são corpos com cargas diferentes, então temos potenciais elétricos diferentes. Então, como nós temos potenciais elétricos diferentes, isso quer dizer que, inicialmente, quando eu conectar, né, um fio nos dois corpos, eles então identificam que entre eles há uma diferença de potencial. Quando existir uma diferença de potencial, então nós teremos carga em movimento. Olha o que vai acontecer ao conectar o fio, que dá a ideia de contato. Nós estabelecemos uma diferença de potencial e essas cargas entram em movimento. Tá. Professor, sempre que houver DDP, teremos então carga em movimento? Sim, né? A ideia da corrente, né? Enquanto nós tivermos essa DDP, nós teremos essas cargas sendo trocadas de um corpo para o outro. Quando é que cessa a troca de cargas entre os dois corpos? Aí é o seguinte, com o passar do tempo, essas cargas estão sendo trocadas, os corpos adquirirão, né? Eles adquirem novos valores de potencial. Então, o corpo A tem um potencial novo, que eu vou chamar de VA', e o corpo B tem um novo potencial, que eu vou chamar de VB'. Bom,
Quando que cessa essa troca de cargas entre os dois corpos? Quando os novos potenciais se igualarem. Então, pessoal, isso aqui é exatamente o que nós estudamos nos módulos passados, é o equilíbrio, tá? Quando eu alcançar o mesmo potencial, os dois corpos têm em todos os seus pontos o mesmo potencial, nós alcançamos o equilíbrio elétrico, equilíbrio eletrostático. Então, na verdade, a partir do momento que eu coloco o fio, eles não se enxergam mais como dois, e sim um só, um casalzinho, um só. Nem à frente, nem atrás, os dois juntinhos, tá? Uma vez que os potenciais são iguais, então nós temos o equilíbrio eletrostático. Mas percebam, queridos, que a carga do sistema é a mesma. Nós temos aqui 4 elétrons no corpo da esquerda e 4 elétrons no corpo da direita. Então, vamos escrever o que nos interessa. O que nos interessa? No sistema eletricamente isolado, a quantidade de carga do sistema é conservada, é constante. Então, nós temos QA mais QB, que é igual a QA' mais QB'. Por que a linha QB'? Porque os corpos A e B assumiram novos valores de carga. Lembrem-se que o corpo A antes era de 8 elétrons e o corpo B era neutro. Agora são 4 elétrons para os dois corpos. Mas, professor, quem me garante? Agora eu quero saber quem. Quem me garante que esta distribuição é igualitária? Por que, Celso, tu tem tanta certeza que são 4 elétrons para os dois corpos? Porque uma coisa é certa, isso aqui a gente já sabe, né? Deixa eu botar aqui em azul. Isso daqui a gente já sabe, porque é aquela propriedade básica que nós já estudamos e aqui também é mantida da ideia do sistema eletricamente isolado. Mas quem me garante que as cargas são iguais? Bom, quem te garante é a matemática juntamente aqui com a física. Lembrem-se, queridos, que potencial é KQ sobre D. Então eu vou fazer KQ sobre D dos dois lados. KQ sobre D dos dois lados. Só que tem que tomar cuidado. No lado esquerdo é a nova carga de A, no lado direito é a nova carga de B. Lembrem-se que a gente aprendeu como se faz contas. Tu faz contas a partir do centro e as cargas estão na superfície. Como tu faz conta a partir do centro e as cargas estão na superfície, essa distância aqui não é D, e sim simplesmente R, A e R, B, né? São os R's. Bom, o que dá para eu fazer aqui? Ó? Posso cortar os K's. E aí eu chego numa importante relação. Deixa eu mandar aqui para a direita qual que é a importante relação. Olha só. A importante relação é a carga nova de A dividido pelo raio de A é igual a nova carga de B dividido pelo raio B. Tá? Aqui nós temos então a razão carga-raio é igual a razão carga-raio. Tá? E aqui nesse problema em específico, como né, nós temos essa certeza que os dois raios são iguais, eu poderia então cortar os raios e eu posso afirmar então que as novas cargas são iguais, tá? Então aqui seria a nossa primeira ideia, ok? Eu vou fazer aqui alguns treinos com vocês, fiquem calmos. Por que o professor fez tão a fundo essa dedução? Por que esse nível tão hard? Já caíram 2 questões na UFSC completas sobre estas contas, sobre essas deduções, inclusive, tá? E existem vários outros vestibulares que, inclusive, depois eu vou mostrar uma questão para vocês na próxima aula, que mistura força elétrica com essa distribuição. Então nós temos as condições de força antes de contato e depois uma nova força após o contato, após o equilíbrio. Temos problemas interessantíssimos para a próxima aula. Imperdível, hein, aluno? Toquei em você. Risada nova, pessoal. Tô treinando várias risadas novas, tá? Bom, vamos para a próxima ideia, tá? E se eu tivesse inicialmente um condutor carregado positivamente e outro neutro? Bom, uma vez que eu estou afirmando que os raios são iguais, tá? Os dois corpos têm o mesmo raio,
a distribuição de carga do sistema é igualitária. Então, como a carga do sistema é a carga de 8 prótons, eu vou dividir estes 8 prótons nos dois corpos, porque são dois corpos idênticos. Tá, professor, então se houvessem 4 corpos, eu pegaria a carga total, se eles fossem iguais, dividiria por 4? Sim. Se fossem 4 corpos, tu dividiria por 4. Se fosse 3, dividiria por 3. Como são 2, divide por 2, tá? Mas também nós teremos, por exemplo, 3 corpos e eu vou dividindo aos poucos. Já vou te mostrar, fique tranquilo que eu vou lhe explicar. Mas a ideia é o seguinte, ó. Quando eu estabelecer o contato entre os dois corpos, como há uma diferença de potencial, nós teremos aqui carga em movimento, no caso aqui os elétrons. Prestem atenção. Como nós teremos uma distribuição de 4 prótons para cada lado, para tu ter aqui 4 prótons em excesso no lado esquerdo, é porque o lado esquerdo tem que... lado direito, perdão. Pro lado direito, tu tem que ter 4 prótons no lado direito. Para tu ter 4 prótons no lado direito, tu tem que perder 4 elétrons. 4 elétrons vêm para a esquerda. 1, 2, 3, 4. 4 elétrons vêm para a esquerda. Isso quer dizer, então, que você neutralizou 4 prótons. Uma vez que tu neutralizou 4 prótons, esse corpo, então, fica eletrizado positivamente com 4 prótons. Então, ficou 4 prótons com mais 4 prótons, resulta nos 8 prótons do sistema, ok? Então, nós temos a ideia da conservação da carga num sistema eletricamente isolado, tudo bem? Bom, outra coisa importante que vocês devem ter percebido, né? Diferentemente do atrito, onde os corpos tinham sinais contrários, aqui nós temos exatamente os mesmos sinais, tá? Eu fiz de propósito um corpo neutro e outro carregado. Então nós vimos que assumimos o sinal do corpo que estava carregado. Quando era negativo e neutro, os dois ficaram negativos. Quando era positivo e neutro, os dois ficaram positivos. Mas eu vou provocá-los, né? O que o professor vai fazer? Primeiramente, anotem a frase, por favor. Na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Então façam essa anotação, mas eu vou provocá-los fazendo aqui algumas brincadeirinhas. Quais brincadeiras o prof vai fazer? O professor acha que é engraçadão? Não, pessoal. Em nenhum momento eu quis falar isso, tá? Bom, nós temos aqui, por exemplo, hipoteticamente, tá? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Caneta, Renata, aqui. Hipoteticamente, por exemplo, esse aqui vale menos 5 microcoulombs. E, por exemplo, tá? Esse aqui vale 15 microcoulombs. Esse é o corpo B, esse é o corpo A. E sim, os dois corpos têm o mesmo raio, por exemplo, 10 centímetros de raio ambos, tá? Bom, como os dois têm o mesmo raio, eu vou começar a fazer um treino mental com vocês, tá? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, presta atenção que vai começar a parte educativa, né? Treinarmos a rapidez do cérebro. Vamos lá. A quantidade de carga de A mais a quantidade de carga de B é a soma das duas. Menos 5 com mais 15 dá 10. Então, fica aqui 10 microcoulombs. Como o sistema é isolado, como é que eu sei? Quando não fala as novas cargas de A mais, né, as novas cargas de A e B somadas tem que dar também 10 microcoulombs, tá? Só que olha só, como a gente sabe daquela equação da razão carga-raio, né, que nós vimos que foi uma relação que nós vimos agorinha, que a quantidade de carga de um corpo é proporcional ao seu raio. Se são raios iguais, cargas iguais, então nós temos dois valores que somados dão 10. Só que os dois valores são iguais. Então eu posso simplesmente pegar o resultado e dividir por 2. Então eu venho aqui e tenho 10 por 2, 5. Então as novas cargas são 5
microcoulombs para o corpo A e 5 microcoulombs para o corpo B. Fechou? Só isso, turma. Ok? Então percebam que um é negativo e outro é positivo, mas as duas cargas são positivas à resposta. Eu respeito sempre o maior valor em módulo, então por isso que aqui ó, o maior valor em módulo é o mais 15, então a resposta ficou positiva para os dois lados. Beleza? Vamos fazer mais exemplos. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui, na verdade, no escurinho. Não, no escurinho não dá. As pessoas vão sumir, né, pessoal? Desculpa. Não, mas eu sou obrigado a fazer aqui, ó. Com licença. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Cadê tu? Pronto, né? Aqui, pá, show. Pronto, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. E vamos ver se vai funcionar o que eu quero. Se não der, não deu. Deu, deu, deu. Então, beleza. Vamos aumentar aqui. Bom, queridos, inicialmente eu tenho um corpo aqui, ó, que tem um raio qualquer, e esse aqui é um corpo maiorzão. Obviamente que aqui não vai ficar perfeito, mas dá para entender, né? Peguei um rosa que eu acho muito bonita, a cor rosa, linda demais. Então vamos pensar, tá? Não julguem o tamanho aqui. Vamos pensar que inicialmente, tá? Esse corpo, por exemplo... Mas por que, professor? Como é que tu sabe que tem essa carga? Foi um chute. Inicialmente a carga desse corpo vale 14 microcoulombs e esse inicialmente vale menos 2 microcoulombs, tá? Hipoteticamente esse raio vale 10 centímetros e esse aqui vale hipoteticamente 30 centímetros. A pergunta é, quais são as novas cargas? Então vamos nós. Inicialmente, a soma das duas cargas vale exatamente 14 com mais menos 2 dá 12 microcoulombs. Eu sei que as novas cargas somadas também devem dar 12 microcoulombs. Só que tem um detalhezinho. Eu não posso afirmar que as duas cargas terão no fim do processo do contato os mesmos valores. Por quê? Porque eu sei que a quantidade de carga é proporcional ao raio. Como o raio da bola B, da esferinha B, do corpo B, é o triplo, eu posso afirmar que a quantidade de carga B é 3 vezes maior que a quantidade de carga A. Tudo bem? Então, pessoal, isso daqui tem que ser claro para vocês, que o raio B ele é 3 vezes maior que o raio A. Isso implicará que a carga B nova é 3 vezes maior que a carga A nova, por causa da relação que nós já fizemos. Então, eu vou explicar para vocês de um jeito bem simplesinho e eficaz. Existem dois valores de carga, que eu vou chamar de Q e Q, que somados tem que dar 12. Aqui, pessoal, eu tirei a unidade e vou dar uma arrumada aqui. Só que não são dois valores iguais. Um é 3 vezes maior que o outro. Então, tem dois valores que um é 3 vezes maior que o outro. Se esse aqui tu chamar de Q, esse aqui é 3Qs. Se tu chamar esse aqui de X, esse aqui é 3x. Então vai ficar 4Q é igual a 12, onde cada Q valerá 12 por 4, 3. Aqui, pessoal, de novo, não estou preocupado com a unidade, mas eu poderia colocar aqui já de cara 3 microcoulombs. Bom, como eu sei que cada um vai ficar igual a 3, vamos lá. Se essa daqui, que é a nova carga de A, vale 3 microcoulombs, a nova carga de B terá um valor 3 vezes maior, ou seja, 9 microcoulombs, tá? Bom, quem gosta de matemática é um prato cheio, né? Porque olha só, poderia fazer por matemática, ó. Existem dois valores que somados dá 12, só que um é o triplo do outro. Bom, quem é bom em matemática já enxergou, né, que eu posso pensar 3 e 9, né? 3 e 9, por quê? Porque 9 é o triplo de 3 e ao somar
3 mais 9 dá 12, que é o que eu queria, né? Porque é conservada aqui a quantidade de carga do sistema elétrico aqui, né? EA mais QB, 12, QA' mais QB', os mesmos 12. Fechou? Tá. Pessoal, nós temos muitos bons exemplos que nós estamos dando. Deixa eu ver quantos minutos já foram. Opa, tá show de, né? Não tá ruim não, tá ótimo. Vamos seguir aqui, tá? Bom, pessoal, para nós darmos sequência, tá, galera? Então, para a gente continuar é o seguinte, ó, só para nós avaliarmos aqui a situação. Inicialmente, a gente falou sobre eletrização por atrito e contato. Então, na próxima aula, a gente volta, tá? Dei muitos exemplos para vocês aí, muito obrigado. Na próxima aula, a gente volta aí com o nosso conteúdo, eletrização por indução, exercício. Indução são 5 minutos, 10 minutos no mais. A gente faz aí meia hora só de exercícios, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.